Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos das nossas lições. A lição Vivendo uma Vida Nova, essa 10ª lição, e vamos estudar nesse segundo tópico, a segunda-feira, do sofrimento à vitória. Por que Deus permite de propósito que passemos por sofrimento e aflição? Por quê? 1 Pedro 4:1, a última parte, diz assim: que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Esse texto diz que o próprio Cristo, que padeceu na carne, cessou o pecado. Portanto, está trazendo aqui já uma explicação superficial da questão. Mas vamos ver ainda o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 a 10. Ele traz o seguinte: e, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então aqui traz a explicação do apóstolo Paulo na experiência dele, no espinho da carne, que foi colocado para ele poder manter a sua atenção não nas coisas que ele faz, ou nas coisas que ele era, ou seja o que fosse. Diz que aqui que era para evitar que ele se exaltasse. Portanto, Deus permite de propósito que passamos por algum sofrimento e aflição para mantermos focado naquilo que é essencial, naquilo que é importante, que é a salvação, Cristo, a vida eterna. Então esse é um dos motivos que propositadamente Deus às vezes permite algumas aflições em nós. O comentário bíblico de Ellen White, volume 6, página 1058, traz o seguinte: quando o Salvador se revelou a Paulo nos brilhantes raios de sua glória, ele ficou fisicamente cego pela glória da presença daquele contra quem havia blasfemado. No entanto, isso ocorreu para que ele pudesse ter visão espiritual, a fim de que despertasse a letargia que havia entorpecido e anestesiado suas percepções. É interessante notar que o apóstolo Paulo ficou cego para ver. E muitas vezes nós precisamos também, de certa forma, deixar de ver certas coisas para enxergar outras. E aqui, espiritualmente falando, Deus permitiu a sua cegueira com o resplendor da sua glória, e a partir daí ele passou a enxergar realmente quem era esse Jesus e o que ele estava, qual era o propósito que ele tinha na sua vida. Seguindo a leitura, Vida e Ensinos, páginas 67 e 68. Um grande medo que me oprimia era que, se eu obedecesse ao chamado dever e saísse por aí me declarando ser uma pessoa a quem o Altíssimo favoreceu com visões e revelações para transmitir ao povo, eu poderia ceder à exaltação pecaminosa e trazer sobre mim a desaprovação de Deus, o que resultaria na perda da minha própria alma. Esse era o perigo que nossa profetisa tinha no início de sua carreira, quando ela começou ou foi chamada para o trabalho tão excelente que foi feito por ela. Seguindo a leitura, então supliquei a Deus que, se era para eu sair e relatar o que o Senhor havia me mostrado, que ele me guardasse de toda arrogância. Disse o anjo: ele ouviu a sua oração e a atenderá. Se esse mal que você tanto teme ameaçar, a mão de Deus se estenderá para salvá-la. Ele a atrairá pela aflição e preservará a sua humildade. Compartilhe a mensagem fielmente, persevere até o fim, e então comerá do fruto da árvore da vida e beberá da água da vida. Portanto, qual que era aqui a mensagem, o que ela queria? Evitar a exaltação. E ela pediu a Deus, e Deus, na sua promessa, disse que ia fazer. E se esse mal começasse a acontecer com ela, Deus estenderia a mão para salvá-la. Ia levar ela à aflição e para preservar a sua humildade. Então, o objetivo com que Deus tem em permitir, de propósito, que passemos por sofrimento, é que nós
Não percamos o foco da salvação. Esse é o principal motivo. Pergunta B. Embora tentado pelos desejos pecaminosos da carne, qual deve ser o Qual deve ser o objetivo de todo cristão? Então nós temos nossas tendências naturais, temos as nossas desejos errôneos, e isso é natural da carne. Mas qual o objetivo que devemos ter como cristão? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 2 e o verso 15 diz: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se estremece em negócios alheios. Então, por mais que nós venhamos a ter tendências de pecar, tendências naturais, o nosso foco, o nosso objetivo deve estar fazer as coisas segundo a vontade de Deus, não segundo o que nossa tendência natural queira. Ainda Efésios capítulo 4, o versículo 17 e depois de 22 a 24, traz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, que, quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós estudamos semana passada sobre a prisão que o pecado traz e a libertação dessa prisão. Ao ser liberto da prisão, ao tornar-se uma nova criatura, ao ter uma vida nova, ao nascer de novo, então nós devemos testificar do Senhor e agora evitar tudo que nos levava para essa prisão, para esse pecado. Então, esse é o convite que é feito aqui: despojar do velho homem e deixar as concupiscências que corrompe, e a partir daí então viver, renovar no espírito constantemente, estar vivendo segundo a vontade de Deus, em justiça e santidade. Esse é o convite feito aqui. Então, por mais que os desejos pecaminosos da carne venham, o nosso objetivo deve ser viver uma vida santificada, uma vida em verdadeira justiça perante nosso Pai Celestial, pela graça de nosso Salvador Jesus, claro. Pensamento inspirado, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 171. Diz aqui, a pena inspirada: Deus exige mais de seus seguidores do que muitos imaginam. Se não quisermos construir nossas esperanças do céu sobre uma base falsa, devemos aceitar a Bíblia tal como está escrita e crer que o Senhor quer dizer exatamente o que diz. Ele não exige nada de nós que não nos dê graça para cumprir. Não teremos desculpa para oferecer no dia de Deus se fracassarmos em alcançar o padrão de sua palavra, que sua palavra estabelece para nós. Então, é interessante notar que Deus não vai dar nada além do que você possa suportar. Toda tentação, provação que chegar a você é para o seu crescimento espiritual, e você tem, pela graça de Cristo e apegado em oração, leitura da palavra de Deus, estar em comunhão com Deus, essa santificação vai levar você a conseguir, você vai conseguir vencer essas provações e tornar-se cada vez mais forte espiritualmente. Esse é o objetivo que Deus tem aqui. Então, nós devemos cuidar para não ter uma base falsa, para não estarmos, em vez de estar com fé, estar usando de uma falsa fé, ou sobre a lisonja, ou sobre, ao termo que eu esqueci, que é a falsa fé, mas a ideia é essa: não está, de certa forma, a palavra veio e sumiu, mas não está numa falsa fé, não está achando que está bem, porque quando a gente coloca o achômetro, quando nós achamos que algo que está escrito não é bem assim, nós começamos a desviar do caminho de Deus. É uma ferramenta muito poderosa que o inimigo tem para nos derrubar. Portanto, devemos ter esse cuidado de não desviar do que está escrito. Está escrito, está escrito. Portanto, essa é a verdade do dia a dia que nós devemos lidar com ela. Ainda A Fé pela Qual Vivo, a pena inspirada, página 139, diz: a conversão é uma obra que a maioria não valoriza. É muita coisa transformar uma mente terrena e amante do pecado e levá-la a entender o amor indescritível de Cristo.
Diz aqui, é muita coisa transformar. Não é fácil, mas é possível. Levar ela a entender esse amor indescritível que Cristo tem por nós. Quando a pessoa entende tudo isso, sua vida anterior parece asquerosa e detestável. Ela odeia o pecado, renuncia aos antigos prazeres, tem uma nova mente, novos afetos, novos interesses e nova vontade. Para isso acontecer, a única maneira é chegar ao pé de Cristo e entender o amor que Ele tem por você, ou por mim, por nós. Se nós entendemos o amor de Cristo, entender o que Ele fez por nós, entender a magnitude desse sacrifício, ao interiorizar o amor de Cristo, o resto acontece naturalmente. Não somos capazes de mudar, não somos capazes de mudar outra pessoa. Somos capazes de ajudar, mas nunca mudar outra pessoa. A única transformação que o ser humano consegue é através da graça de Cristo. Só o Espírito Santo trabalhando no coração é que muda a pessoa, ou que sara a pessoa, ou que tira ela das circunstâncias menos boas para uma circunstância boa. Circunstância boa. Portanto, devemos lembrar da necessidade de entender o amor de Cristo. Logo, os prazeres não vai ter mais graça nenhuma. A mente fica nova, os afetos são novos, o interesse é novo, até a vontade que nós temos é nova. Portanto, esse tópico traz para nós algo muito interessante, do sofrimento à vitória. Se você está passando por aflição, se está passando por dificuldade, se a coisa não está bem para você, agradeça a Deus. Porque você estando na bonança e não lembrando de Deus, você está num caminho rumo direto à perdição eterna. Se você está passando por aflição e está em comunhão com Deus, Deus permite, Ele sabe. Lembre-se, Deus está sempre vendo você. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, Deus está te vendo. E se Ele está permitindo, Ele sabe os porquê. Nós devemos aceitar e com fé, não vacilar, não permitir que o inimigo comece a plantar sementinhas diferentes de dúvida em nosso coração e confiar no amor que Jesus tem para comigo e para com você, para com cada um de nós. Então, que do sofrimento possamos realmente sair à vitória. Esse é o propósito dessa nota para nós, desse estudo, dessa lição hoje para nós. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para ter a firmeza que Jó teve. Nas piores situações que algum ser humano já passou, humanamente falando, sem contar a pessoa de Jesus, acho que ninguém passou por sofrimento pior, sem necessidade do que Jó. E ele manteve firme e foi do sofrimento à vitória. Que cada um de nós possamos tirar exemplo da vida dele e lembrar que Deus nos ama. E se Ele permite alguma coisa, Ele sabe o porquê. Deus nos dê sua graça para aceitar isso. Amém.